Bom dia, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nesse dia. Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua família, a sua vida, aonde você estiver, a situação que você estiver passando nesse momento. Haverá paz no vale, haverá esperança para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele está constantemente contigo, lhe auxiliando, lhe animando e lhe fortalecendo. E colhendo também as suas lágrimas. Ei, não fique preocupado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tribulação gera a paciência, a experiência é a esperança. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Tudo que você está enfrentando é para um bem maior, é para um crescimento maior, é para uma obra maior. Creia no Senhor. Deus é poderoso para mudar a sua situação. Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelista, capítulo de número 4, versículo de número 6. A mulher samaritana e o encontro com Jesus de Nazaré. Que encontro maravilhoso. Versículo 6 diz: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. Amados irmãos, Jesus, em seu ministério humano ou terreno, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, fadiga, porque ele veio para saber como que nós vivemos nesse mundo. E o texto está dizendo aqui que ele estava cansado do caminho. Mas não cansado no caminho. Estava com sede, porque do caminho nós cansamos, mas no caminho somos fortalecidos pelo Senhor. Do caminho a gente não pode sair, mas vivendo neste caminho nós sentimos cansado, fadiga, sede, enfermidades, sofrimento, somos afrontados a todo momento. Jesus, ele chega até a mulher e disse: dá-me de beber. O interessante é que a mulher era samaritana. Havia uma rincha, uma briga entre judeus e samaritanos. Mas Jesus, ele veio tirar essa barreira. Jesus, ele veio quebrar esse protocolo, essa falta de comunicação entre judeu e samaritano, porque Jesus, ele veio tirar as divisões de barreiras raciais entre homem e mulher, entre cor, entre tribo, entre nações, porque todos os povos são do Senhor, todas as pessoas são na verdade pessoas que Deus ama, são pessoas que Deus tem um carinho muito grande, são especiais para o Senhor. Jesus pede de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, ela fala aquilo que estava acontecendo. Como sendo tu, judeu, me pede a mim beber, que sou mulher samaritana? Tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e a quem te pede, dá-me de beber, era você que ia pedir, e eu te daria a água da vida. Aí ela diz assim: Senhor, tu não tem como tirar, o poço é fundo, onde tens a água viva.
Aí ela disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu de beber? Nos deu um poço, e ele bebeu, Jacó, desse poço, os seus filhos bebeu, e o gado dele bebeu. Jesus disse: qualquer que beber da água, desta água que Jacó providenciou, vocês têm essa herança de Jacó. Mas qualquer que beber dessa água aí vai tornar a ter sede. Jesus estava entrando para um campo maior, um campo espiritual na vida daquela mulher. Jesus não estava só falando daquela água. Jesus estava falando de uma água que salta para a vida eterna. Jesus, aquele que beber dessa água torna a ter sede, mas aquele que experimentar da água que eu tenho para dar, e eu dou, aquele que tem sede, a Bíblia vai dizer: quem tem sede, vinde às águas. Isaías 55 vai falar: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Jesus estava fazendo referência à mulher, que qualquer um, independente de ser judeu ou samaritano, tivesse sede, e ele tinha água para que ia saltar para a vida eterna, a água espiritual, pois o homem está sedento desta água. Aí a mulher disse: Jesus, então dá-me desta água, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Ela está entendendo ainda a água do poço. Jesus disse para a mulher, para que ela pudesse entender mais ainda que ele estava falando algo espiritual: mulher, chama o teu marido. A tua sede não é física. O que eu estou falando para você não é algo físico. Chama lá o teu marido. A mulher respondeu: Senhor, não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, agora com verdade. É aí é nesse campo que eu quero entrar. Porque se você tivesse 5 maridos, o que você tem, está vivendo agora, não é o teu marido. Jesus estava entrando no campo espiritual. Jesus estava entrando na espinha dorsal daquela mulher, porque Jesus queria transformar. Disse a mulher: vejo que tu és profeta. Você está falando da minha intimidade. Jesus nos conhece por dentro, irmãos. Às vezes nós conhecemos a estética, a parte exterior, mas Jesus, ele conhece o nosso coração. Ela não estava falando com qualquer um, estava falando com um profeta. Aí ela diz: já que tu és profeta, os nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Onde é o lugar da adoração? Jesus disse: olha, mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém nós adoraremos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não existe lugar específico para você adorar o Pai. Você pode adorar em Jerusalém, você pode adorar em Samaria, você pode adorar em qualquer lugar. Basta você ter um coração sincero, Deus vai receber a sua adoração. Claro, eu não estou aqui falando do movimento desigrejados, que eu possa adorar a Deus somente em casa. Não, eu estou falando que o nosso compromisso com Deus, e Jesus queria dizer para ela também, que não dependia do lugar. O lugar era insignificante. O que era necessário era a transformação que é dada através do Evangelho. É o processo de metanoia, que é a transformação da mente, com a conversão, que é a transformação de rota. Eu preciso mudar a minha rota e transformar a minha mente para que eu possa viver no caminho de forma equilibrada. Versículo 24, o Senhor vai falar para aquela mulher: Deus é Espírito, importa que aquele que adora a Ele, venha adorar Ele em espírito e em verdade. Não pode ser de falsidade. Precisa de ser com o coração transformado, edificado. Precisa passar pelo processo onde a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus.
Aí ela disse para Jesus: eu sei, Senhor, que quando o Messias, que chamam Cristo, vier, ele vai nos ensinar o lugar exato. Jesus disse: sou eu, mulher, que falo contigo. Glória a Deus. Jesus agora, ele aumenta o grau de revelação para aquela mulher. Jesus, ele sai do cenário de um simples cansado que está pedindo água para a mulher, para depois aumentar para um profeta, ao ponto de se revelar para a mulher que ele é o Messias. Jesus está aumentando o grau da sua intimidade conosco e a gente precisa absorver isso. Ele está revelando para nós que ele é o Messias. Nesse momento, os discípulos vieram da cidade e se maravilhou, porque ele estava conversando com a mulher. Existiam muitas barreiras. Existiam muitas tradições que impediam das pessoas chegarem a Jesus. Jesus quebrou tudo isso. Porque o evangelho, irmão, o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aquela mulher foi tão transformada porque a palavra de Deus trouxe impacto. Jesus descobriu, naquela mulher, e ela confessou que ela vivia no pecado, e o pecado ia gerar a morte na vida daquela mulher. Ela tinha muitas dúvidas, e tem pessoas que estão com muitas dúvidas no caminho. Não sabia o lugar da adoração, achava que o Messias ainda ia de vir, mas o Messias estava falando com ela. Você não está entendendo? Jesus está falando contigo. E às vezes você está esperando aonde é o lugar da adoração. E Jesus quer falar contigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Jesus quer se revelar para você. Glória ao nome de Jesus. Aquela mulher ficou tão transformada. Houve um processo de metanoia, de mente, de vida, de transformação na vida daquela mulher. Ela mudou a rota. Ela deixou, pois, a mulher o cântaro e foi à cidade. E disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela mulher falou de Cristo para os homens, e os homens também receberam da fonte que salta para a vida eterna e foram ter com Jesus. Encontraram o Salvador, encontraram o Messias, e o Messias está aqui se revelando para nós através dessa palavra. E ele está te dizendo: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar os seus propósitos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Basta você acreditar na minha palavra. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Beto Guimarães é um grande amigo nosso. Beto Guimarães, é a primeira vez que ele manda mensagem aqui no chat do canal. Ele está dizendo: Deus te abençoe grandemente, pastor e amigo. Deus te abençoe, Beto, a sua vida, e que Deus continue te instrumentalizando e te guardando em tudo, para a glória do nome de Jesus. Salatiel está dizendo: que Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Salatiel é o nosso amiguinho ali do Valparaíso, 11 anos de idade, instrumento nas mãos de Deus, filho do Cícero e da Aline. Neudes está dizendo: amém, pastor, Deus abençoe a Rebeca, o Hugo e a Jugleice, que Deus venha dar uma boa recuperação. Oh, aleluia. Oremos pelo Wesley. Wesley está dizendo: Deus nos abençoe, pastor. Ore por minha família, por minha mãe Francisca, para a sua saúde, minha família, irmãs Ellen e Sueli e meu pai Fred.
Glória a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Temos mais alguns pedidos de oração. A Marli Araújo Cabral, ela está dizendo glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, irmã Marli, a sua família, irmão Antônio, a Camila, lá na cidade de Lisboa, Portugal. Eu quero mandar um alô para o missionário Israel. Deus abençoe. Seu filho Pablo Francesco completa mais um ano de vida. A Nicole Clay, sua filha, Deus abençoe. E sua esposa Kellen. Continue orando por nós, Israel. Brevemente estaremos aí na Feira da Galinheiras, no Rocio. Estaremos na Feira do Relógio e em outros pontos de pregação que vocês estão alargando a tenda aí em Portugal e círculo vizinhança, anunciando a mensagem do Evangelho. Deus abençoe Oséias aí na Suíça. A sua esposa Andréia, Deus abençoe de Vitória em nome de Jesus. Leides, irmã Sueli, Deus abençoe em nome de Jesus. E os seus filhos, que Deus guarde a vida de vocês. Valdélio, que Deus prospere a sua vida aí na França, na Suíça, Valdélio. Deus abençoe também Henderson, a irmã Cláudia e toda a sua família. Deus abençoe pastor, nosso querido pastor Júnior, pastor também Júlio, a irmã Eliane e seus respectivos filhos. Deus abençoe o pastor José Maria, pastor Rodrigo Vieira, pastor José Pereira, pastor Elifelete Domingos, aleluia, pastor Luciano e pastor Elias, pastor Eliezer. Deus abençoe a vida de vocês. Aristeu, missionário Aristeu, Mateus, Deus abençoe a vida do Mateus também, está trabalhando com missões. Miromax, ali na Bélgica, Deus abençoe Miro, e Deus continue também abençoando a Samir, que nos pediu oração aqui no canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai glorioso, Pai eterno, agradecemos ao Senhor por essa palavra que veio de encontro às nossas necessidades. Visita os corações, as vidas, as pessoas que estão conectadas neste canal de oração diária. Esse projeto não pode parar, porque vidas precisam, Senhor, ser tocadas pela palavra, tocadas pelo poder da oração e do nome de Jesus. É no nome de Jesus que haverá paz no vale, restauração. O Senhor estará, aleluia, saciando a sede deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente. Ó Jesus amado e poderoso, venha abençoar a vida dos teus filhos em todos os lugares, meu Senhor, daqui do Brasil, em todas as regiões, que a mão do Senhor esteja presente. Os estados do Nordeste, os estados do Norte do nosso país, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, meu Pai, os estados, meu Senhor, do Brasil sejam contemplados pela Tua mão poderosa. A Europa, Senhor, países como Portugal, Suíça, França, Irlanda, Senhor, abençoe. Abençoe o pastor Janilton, meu Deus, ali agora nos Estados Unidos das Américas. Abençoe o seu filho, a sua família, em nome de Jesus. O pastor Elifelete, toma em tuas mãos, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Queremos orar pela vida do pastor Samuel, da Igreja Apostólica Poder da Libertação. O irmão Neilton pai e Neilton filho, e o Samuel, com as suas respectivas famílias abençoadas. Pastor Samuel é uma bênção, é um abençoador, como diz o nosso querido pastor Neudeci, abençoado e abençoador. São pastores que, na verdade, têm um carinho muito grande pelo reino e pela obra do Senhor. Meus irmãos, oremos pelo Eduardo Maia. Ele está dizendo que palavra boa, que boa é esta palavra. Gilson Medeiros de Brito, Nayara Vitória, sua esposa. Deus abençoe Eduardo Gabriel, a sua esposa também. A Victória.
a irmã Rosiane, Deus abençoe em nome de Jesus, a sua esposa. Anderson Rodrigues do Prado, Deus te abençoe. Elcimar Teixeira, Deus te abençoe, juntamente com Analice e seus 2 filhos. Isabel Bandeira, ela está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Odaí, a paz do Senhor, irmã Isabel, e a obra do Senhor em Uberaba. Marli está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Odaí, família, todos os irmãos do canal, Deus seja louvado. O Wesley Alves, Deus abençoe, pastor, ore por minha mãe Francisca, não é verdade? A saúde dela pela Ellen, Sueli e meu pai Fred. Vamos orar. E estamos também orando pela nossa irmã carinhosa, a irmã Marise. Marise, Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe o senhor, pastor. Continuo aqui pedindo as orações em favor dos meus filhos, em especial ao João Batista, que se encontra enfermo. Eu sou a Marise. Muito obrigado, pastor, pela sua oração. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Vamos continuar orando pelo Juliano, pelo Leandro, que está constantemente nas estradas, indo e voltando, trabalhando. Oramos também pelos motoristas de ônibus. Oremos também pelos caminhoneiros, pela nação brasileira. Oramos, meu Senhor, também nesse momento pelo Nunes. Deus abençoe sua vida e o pleito, Nunes. Que Deus te dê força e graça, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Oremos pelos candidatos, a prefeitos das cidades, dos estados do nosso país, para que Deus possa nos dar uma eleição. Domingo agora estaremos cumprindo o nosso dever cívico. Oremos para que o Senhor nos dê uma administração abençoada e sossegada. Pai querido, queremos te agradecer mais uma vez, porque tu és grande e poderoso e tu pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser impedido. Guarda os teus filhos, cada nome aqui citado, com suas necessidades, dê vitória em tudo, salve aqueles que não são salvos, preserve aqueles que já são salvos, em uma vida cheia do teu Espírito Santo, uma vida transbordante da tua graça e da tua misericórdia. Nos livre dos acidentes domésticos, nos livre dos acidentes, meu Senhor, no trajeto para o trabalho, ao retorno para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, do homem perverso, das doenças, das enfermidades. Nos cobre com teu sangue. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abençoa a vida financeira dos teus filhos, dê vitória, abençoe, Senhor Jesus Cristo, a vida dos teus servos aqui no Brasil, fora do nosso país. Que cada um dos irmãos que estão aqui conectados no canal, aqueles que ao acessarem a página do YouTube, que sejam impactados pela presença do Senhor. Faça esse canal crescer, Senhor, para a honra e para a glória e para louvor do teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe o Beto, o Roberto, abençoe o Juvenal, abençoe o Eric. Senhor, abençoe a família dos teus filhos, guarda debaixo da tua mão. Abençoa a minha família, a minha esposa Juliana, meu filho João Lucas e Isaquias. Guarda os nossos lares, nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você venha ter um dia abundante, próspero, abençoado, para a glória do nome de Jesus. Ore por esse projeto, não deixe de dar o like, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, para que outras pessoas estejam também sendo edificadas pela palavra e pela oração. Tenha um dia excelente. Abrace o seu filho, a sua filha, seu irmão, sua irmã, sua esposa e seu esposo. Se não tiver ninguém na sua casa, você está sozinho, nunca estará, porque o Espírito Santo está aí para você abraçar ele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.